Unidade 2, Termoquímica e Cinética Química. Aula 10.2, conteúdo: fatores que influenciam a velocidade das reações, pressão e catalisador. Habilidade: relacionar propriedades químicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Vamos continuar, a falar sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação química, tá bom? Então, agora a gente vai lembrar os fatores que foi citados, no primeiro momento com a professora Yara. Então, gente, nós temos aí dois fatores, que foi bem explicado no primeiro momento pela professora Yara, que são fatores que vão fazer com que uma reação ela seja rápida, Porque no caso aqui, a concentração e na segunda imagem, estado de agregação ou superfície de contato, Foi até feita a experiência, a professora fez essa experiência com o sorrisal, ele sólido e ele triturado. Então, a gente percebeu que ele na forma de pó, a velocidade é maior devido à superfície de contato, da água com a superfície do comprimido. Então, as moléculas elas ficam bem menores, a agitação entre elas e essa reação ocorre com maior velocidade. Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade. Aqui nós temos duas palhas de aço. Uma está dentro de um frasco e a outra também ela está em maior volume em relação ao primeiro recipiente que está dentro de um frasco. Mas, em compensação, a gente observa que a primeira imagem que tem um frasco, a queima dessa palha de aço é bem maior, mais rápida do que na segunda imagem, Porque o que está acontecendo aí? É pela quantidade de oxigênio. Ali no primeiro recipiente, a quantidade de oxigênio está mais concentrada, Tem maior concentração do que o outro, onde o gás está mais disperso, Então, aí nós temos um exemplo de como pode influenciar, a concentração num sistema. Tudo bem? Então, a gente vai agora iniciar a nossa aula falando, desse cuidado com a nossa saúde e também com a conservação dos alimentos. Então, aqui nós temos quatro imagens, A primeira imagem aqui é que você deve se preocupar desde que você faz as primeiras compras. Você tem que perceber se há uma boa conservação dos alimentos, Se os alimentos estão conservados de maneira correta, porque a temperatura, que é um dos fatores que alteram a velocidade de uma reação, no nosso caso, aqui a gente está falando de alimentos, pode alterar, tá? A gente percebe pelo mau cheiro, cor do alimento, tá bom? Então, esses são os primeiros cuidados, com a forma de conservação desses alimentos. Outro cuidado que a gente deve ter também, no início ainda, quando a gente está fazendo a compra, é com a validade dos alimentos. Será que nós temos esse cuidado quando a gente vai comprar um determinado alimento? A gente observa o tempo de validade daquele produto, Porque, tudo está reagindo, tudo está quebrando, formando novas moléculas. Claro, como já foi dito nas nossas aulas,
Tem momentos em que reações são muito rápidas, outras são muito lentas. E aí se precisa se colocar substâncias, né, química para fazer com que certos alimentos, a sua conservação demore mais, né? Tá bom? E aí, eu tenho esse hábito de olhar o rótulo dos alimentos, perceber a validade. O que geralmente os comerciantes fazem? Você que tem que estar atento. Eles fazem com que aquele produto tenha um menor preço. E aí você, desesperado, porque sabe que aquilo ali é caro, sai comprando 10, 20, né, o produto. E aí você nem sequer quis ter o trabalho de olhar lá se aquilo está no prazo de validade, né? Então, uma coisa que é muito importante, porque isso vai conservar a nossa saúde, tá bom? Outra que é no preparo. Você faz a higienização da mão? Você lava as suas mãos antes de fazer um alimento para sua família? É necessário. Nós carregamos muita sujeira, né? Nós pegamos em tudo. Então, é necessário uma higienização nas mãos antes do preparo dos alimentos. Preparar o local, né? O local tem que estar limpo, tá bom? Outra forma aqui, ó, é o armazenamento, né? Você armazena da forma correta. Geralmente, cada tipo de alimento tem uma forma de armazenamento. Por quê? Porque tem o fator temperatura. A temperatura é um agente que vai fazer com que o teu produto dure mais ou dure menos. Agora, depende, porque tem produtos que se colocar a temperatura ambiente, esse produto fica ali bacana, não vai causar nenhum mal, não vai ter desperdício, né? Mas tem situações em que alimentos precisam ser guardados na geladeira, outros alimentos em armários. Você tem essa preocupação? Você já parou para pensar nisso, né? Então, armazenamento, saber como armazenar determinado alimento é super importante, tá? E o outro aqui é o consumo, né? Tem alimentos que ficam fora da geladeira, dependendo do tipo de alimento, apenas algumas horas, 2 horas, 3 horas, tá? Então, vocês têm que ter esse cuidado também para não pegar uma intoxicação alimentar, né? Isso é grave, né? Uma intoxicação alimentar, tá bom, gente? Então, uma outra dica também é fazer a distribuição dos alimentos que a gente compra e que eles vão para a geladeira. Então, eu vou dar essas dicas aí para vocês, observem. A organização dos alimentos nas prateleiras, gavetas e portas da geladeira é determinante para que os mesmos estejam seguros, conservados e livres de contaminação. Olha que legal. Além de prevenir o desperdício de alimentos, né? Se você não sabe conservar os seus alimentos, você vai ter perda, né? Você vai ter perda de nutrientes, você vai perder o alimento com muita facilidade. Então, saber distribuir os alimentos na geladeira é super importante. Por quê, professora? Porque a geladeira, ela tem diferentes temperaturas, tá? Então, na parte superior, no meio, na porta, nas gavetas, a temperatura ela não é a mesma. Isso significa dizer que se você não sabe conservar um alimento da forma correta, você pode contaminá-lo. Esse alimento ele pode também se estragar mais rápido dentro da geladeira. Por que não?
Ali o fator é a temperatura, o agente está ali mesmo para bagunçar, né? A gente percebe que os agentes, os fatores, eles estão ali para perturbar o meio, né? Isso acontece também quando não se faz uma organização dos alimentos na geladeira, tá? Então, aqui eu trago aqui, né, um nome, Veridiana, que é uma nutricionista, que nos diz que alimentos requerem temperatura mais fria do que outros. E aí, a importância de armazená-los corretamente dentro do refrigerador. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar algumas dicas, né? Você que não sabe, chega aí de qualquer jeito, joga os alimentos na geladeira, não quer nem saber, eu não estou nem aí, né? Agora não, a cinética química está dizendo, menino, olha, você deve armazenar corretamente os seus alimentos, porque a temperatura vai acelerar esta reação química, vai fazer com que os teus alimentos estraguem, ainda vai fazer você ficar doente. Olha que legal, essa informação importante. Então, vamos ver aqui a minha geladeira, observem, olha que bonita a minha geladeira. Aqui no freezer, no congelador, é quando a gente quer, por exemplo, colocar frango, carne, peixe, mas peixe é bom pescar e comer logo, né? Negócio de congelar não fica bacana, já vai quebrando um pouco dos nutrientes, desacelera, né, a proliferação ali de bactéria, mas em compensação tinha todo o sabor do peixe, né? Então, colocar na geladeira um dia tudo bem, mas geralmente o congelador é para conservar por mais tempo, né, os alimentos perecíveis como carne, frango e peixe. A prateleira superior aqui, gente, geralmente é para a gente guardar produtos como iogurte, um leite, alimentos que a gente comeu na hora do café, na hora do almoço, essa parte aqui dessa prateleira aqui, tá? Que são mais sensíveis com essa variação de temperatura. Vamos seguir com a animação. Vamos lá, próxima. Vai nos mostrar aqui as prateleiras intermediárias, né? Nessa parte aqui, dessas prateleiras intermediárias, aí eu vou colocar os ovos, posso colocar também aquele suco, aquela salada que eu acabei de fazer, bolo, sobras de alimentos, mas essas sobras de alimento, menino, não vai colocar o prato, não. Dentro de um recipiente plástico ou de vidro tampado, tá? E aí, preferencialmente, né, que elas estejam dessa forma bem organizadas. Então, é nessas prateleiras intermediárias que eu vou fazer a conservação desses alimentos, tá? Vamos para a próxima. Aqui são as gavetas, né? As gavetas é para frutas, verduras e legumes. Uma dica. Às vezes a gente quer fazer limpar, né, essas frutas, lavar. Não se deve fazer isso, porque fica muito úmido dentro da geladeira e aí as bactérias é o alimento das bactérias. Elas gostam de água, aquela coisa úmida. Aí vai entrar aqui, gente, e vai estragar todas as nossas frutas, nossas verduras. Você deve colocar dentro de plásticos, né, de sacos plásticos, quando forem se alimentar, fazer aquela salada, aí sim, tem que fazer a higienização, tem que fazer a limpeza dessas verduras, tá bom? Então, aqui fica as verduras, legumes. Agora a gente vai para a porta, olha aí a porta, vamos lá. Gente, na porta nunca se deve colocar o ovo, por quê?
ovo, maionese, ketchup, essas coisas, né? Que são perecíveis. Por quê? Aqui na porta a temperatura ela é menor. Então aqui rapidinho se estraga as coisas, né? Aí às vezes lá no recipiente da maionese, 3 dias na geladeira, botou na porta, só vai dar um dia, porque vai estragar. Geralmente se coloca aqui, né, na parte intermediária, coloca, e de preferência dentro do seu frasco mesmo, né? Tá bom? Aqui a gente coloca refrigerantes, sucos, aqueles vidros, né, de azeitonas, outros produtos que estejam num vidro tampado. Nem lata pode ir, né? Olha a preguiça. Abre lá a latinha, já joga dentro da geladeira. Não faça isso não, menino. Você vai pegar um frasquinho e vai colocar, tá? Tudo isso é para conservar esses alimentos por mais tempo, para evitar o desperdício e também para a sua saúde, né? Porque não é porque a geladeira ali, a gente tem aquele pensamento, a geladeira ela conserva tudo. Depende, porque cada parte da geladeira tem uma temperatura diferente, tá bom? Tudo bem? Então fica essas dicas aí desse fator temperatura que altera a velocidade, no nosso caso aqui, dos nossos alimentos. Ok? Então, vamos agora para a próxima cartela. Falando em alimentos, eu trago aqui novamente, falando de temperatura, né? Alimentos, carne vermelha, se a tua geladeira tá de 0 a 8 graus Celsius, ela pode ficar até, 72 horas, isso na geladeira, tá? Mas com essa temperatura, menina, olha a temperatura aí. Essa é a temperatura de conservação, tá? Tanto para carne vermelha como carne branca. Olha o peixe, um dia. Tem gente que quer deixar o peixe 3 dias na geladeira. Aí depois diz, esse peixe está podre. Ficou podre, porque é só um dia na geladeira. Mas se você colocar lá no congelador, tá? Que tem uma temperatura menor, olha a temperatura do congelador, de 0 a menos 18 graus Celsius, vocês observam que vai durar 2 meses. Olha que legal. 2 meses o peixe. Comprou o peixe, tá com preguiça de preparar o peixe, menina, não vai botar na geladeira. Tem que botar no congelador, porque vai estragar. E quem é que estraga o peixe, né? A gente fala peixe estragado. O peixe está estragado porque está ocorrendo reações químicas, né? E que foi acelerada pelo fator temperatura. Frutas e verduras, em média de 7 dias, né? E no congelador, 3 meses. E tem técnicas para congelar, viu, gente? Ainda tem mais essa. Caldos e molhos, 72 horas. Isso na geladeira. Então, a gente percebe que dependendo da temperatura, né, eu tenho uma maior conservação. Olha que interessante, eu tenho uma maior conservação dos alimentos. E a gente percebe que a temperatura dentro numa geladeira é diferente. Na geladeira, na parte superior, inferior, na porta, nas gavetas, as temperaturas elas variam. E no congelador a gente percebe que a conservação é bem maior. Então é necessário sim saber, né, o tempo de durabilidade dentro da geladeira de certos alimentos, tá bom? Por isso que a gente abre aquela geladeira tá fedendo, né, menino? Porque não soube conservar corretamente, tá bom? Vamos lá, continuando. A próxima cartela, ela traz algumas consequências do aumento da temperatura, né? O que acontece falando quimicamente do aumento da temperatura? Vai ter uma maior energia cinética nas partículas, né? Elas
Elas vão ficar mais próximas e aí elas vão se colidir, vai sofrer colisões e essas colisões vão ser com bastante energia, né? Vai ter um maior número de colisões efetivas e com isso aumenta a rapidez da reação. Por isso que a gente aumenta, né, a chama do fogo do nosso fogão, né, para acelerar, para fazer com que as partículas presentes lá na panela, vou colocar água, a água acelere, né, fique mais agitadas. E é quando as partículas ficam agitadas, elas vão se colidir muito mais rápida. E com isso, aumenta a velocidade da reação. Ainda falando de alimento, eu quero que vocês fiquem craque. Quando eu for visitar vocês, primeira coisa que eu vou fazer é abrir a geladeira. Porque eu quero saber se vocês aprenderam mesmo a conservar os alimentos. Olha a professora enxerida, querendo abrir a geladeira. Vamos lá. Então, queijos em fatia, o nosso queijo coalho, pelo amor de Deus. Me deu vontade até comer agora com pão. Um queijinho gostoso, lá de... Aonde que é? Lá do outro lado, né? Que fazem o queijo. Onde é, Yara, que tem aquele queijo gostoso, hein? Que aqui da nossa região. Iranduba? É Iranduba? Não. Ai, Altaz, mande queijo para a professora, você que trabalha aí numa fábrica de queijo, sabe fazer queijo, eu quero provar, ver se é bom mesmo. Tá bom, vamos lá. Queijos em fatias na geladeira, 5 dias. E tem um detalhe, embrulhe isso num plástico firme. Queijo inteiro ou em pedaço, 1 mês. Olha aqui o fator também... Além de ter o fator temperatura, eu tenho superfície de contato. Observem vocês que se o queijo estiver em fatias, né, ele dura menos que um queijo inteiro. Olha que legal, isso tem a ver com a superfície de contato que a professora Yara nos ensinou. Carnes cruas, 2 dias na embalagem, ainda tem que estar na embalagem. Você só jogou lá dentro, tá ferrada, fica preta. Bacon, salsicha, 1 semana fora da embalagem original, né? Que a gente tira. Se deixar na embalagem original, ainda conserva um pouco mais, né? No congelador. Linguiça, presunto, peixes e crustáceos 1 dia, né? Então, a gente percebe aqui, né? Que cada alimento tem o seu tempo de reagir, né? Cada alimento tem seu tempo de reagir. Isso aí vai depender de como você faz essa conservação. E o fator, de novo, qual é o fator aí que está influenciando? É a temperatura, tá bom? E também pode ser outros fatores, não só a temperatura. Nós vimos aqui o exemplo do queijo, né? Que o queijo em fatias tem maior contato, né? Com umidade e é mais rápido de ficar podre, né? Aí aqui nós temos outros alimentos, aves cruas, ovos, 3 semanas, olha aí. Frutas de 5 a 7 dias, tudo isso na geladeira. Não é no congelador, menino. O congelador dura mais tempo, né? Porque a temperatura lá é menor. Aqui não, na geladeira as temperaturas, elas variam dependendo da onde você coloca. Ainda tem esse detalhe, né? Ainda tem mais isso. Legumes, berinjela, tomate de 5 a 7 dias. Isso se você mantém em sacos plásticos. Se jogar lá de qualquer jeito na geladeira, será muito mais rápido. Creme de leite de 3 a 5 dias, né? Isso aqui são informações. Creme de leite, a manteiga, que são produtos industrializados, você vai perceber lá que tem essas informações. Eles têm que nos informar, né? Qual é o tempo ali de conservação. Leite, 4 dias. Enlatados abertos, 3 dias. Aí tem uma observação, retirar da lata, menino, para de preguiça, olha a tua saúde.
Retirar da lata e guardar em um recipiente fechado. Nós temos esse mal, né? Abrimos uma lata, vai para a geladeira. Não faça isso, né? Isso é perigoso. Comida pronta, 3 dias, isso se tiver guardado em recipiente fechado. Então, tem gente que faz comida, fica dias, né? 15, 20 dias na geladeira e aí não tem esses cuidados. Pressão. A pressão é um outro fator que pode também aumentar, né, a velocidade de uma reação química. Como, professor? Se você aumentar a pressão em um recipiente, o que vai acontecer? O seu volume diminui. E aí, as partículas, elas vão ficar mais próximas, vão ficar concentradas, né? E elas vão se chocar uma nas outras. Então, esse choque, ele vai aumentar, ele aumenta o número de colisões. Quando há um aumento de colisão, o que acontece com a velocidade? Ela vai aumentar. E aí nós temos uma imagem que mostra isso que eu acabei de falar para vocês, né? Temos ali um sistema, eu vou dar uma pressão, houve uma pressão nesse sistema, tudo bem? O que aconteceu? Houve uma diminuição do volume. Olha como estão as partículas, bem próximas, elas estão bem próximas uma das outras. E quando elas ficam próximas, elas ficam em contato, lembram das condições para uma reação acontecer? Elas precisam entrar em contato, aí elas estão em contato umas nas outras. E aí elas vão se chocar uma nas outras, mas é com muita energia, não é pouca não, é muita energia. E aí vai ter maior colisões e aí vai ter um aumento da velocidade da reação. Catalisadores. Os catalisadores são substâncias químicas, tá? E ela tem 2 funções, os catalisadores. A primeira função é aumentar a velocidade da reação. Então, a reação ali está muito lenta, né? A indústria quer que aquela reação seja mais rápida e aí eles vão adicionar catalisadores, como a platina, o níquel. Então, eles vão aumentar a velocidade. Se aquela reação estava bem lenta, quando eu adiciono o catalisador, ela vai aumentar a velocidade. Outra coisa que o catalisador faz, diminui a energia de ativação. É isso que o catalisador faz. Aumenta a velocidade e diminui a energia de ativação. O catalisador, ele não vai participar da reação química. O papel dele só é aumentar a velocidade, diminuir a energia de ativação e no final ele é recuperado. A gente recupera esse catalisador e reutiliza novamente para aumentar uma outra reação química. Aqui é uma representação gráfica, né, do uso do catalisador. A gente percebe quando a reação ela não tem catalisador, a energia de ativação é bem maior, mas quando se adiciona o catalisador, o que acontece? Há uma diminuição da energia de ativação. É essa leitura desse gráfico. Aqui está dizendo que foi utilizado o catalisador. Como é que eu enxergo que o catalisador foi utilizado? Quando tem uma pequena
diminuição, pequena não, né? Uma diminuição da energia de ativação, né? Sem catalisador, a energia de ativação, olha, ela é bem maior. Mas quando eu adiciono o catalisador, vai diminuir. E a reação, observem vocês, que ocorre com mais rapidez. Se utiliza os catalisadores nos conversores catalíticos, nos carros, né? Então, é para fazer um tratamento dos motores, né? Para não liberar aquela combustão incompleta, né? Lembra que ontem eu disse para vocês que tem que se limpar o motor, tá? Os motores de combustão tem que fazer uma limpeza, porque senão, olha aí, eles ficam liberando gases que não são bons para a gente, né? Nós temos catalisadores. Sabiam disso? Gente, ninguém paga para ter catalisador biológico. É natural, é do nosso organismo. Eles são produzidos no nosso organismo por alguns órgãos. Olha que interessante. Como é lindo o laboratório do nosso corpo, né? Se a gente for estudar fundo as reações químicas que fazem com que a gente viva, a gente vai ficar apaixonado pela química de uma vez e vai pedir em casamento, porque são muitas reações importantes que fazem com que a gente respire, né? Então, existem os catalisadores, que eu chamo biológico, que são as enzimas. Então, observem aqui, olha. O que são enzimas, né? São proteínas que possibilitam a catalisação de todos os nutrientes consumidos. Elas que possibilitam todo o funcionamento do organismo. Se não existissem esses catalisadores, o nosso organismo nem ia funcionar. Elas auxiliam na quebra dos carboidratos, olha, gorduras, proteínas e até na desintoxicação de álcool no nosso organismo. E aqui eu mostro novamente uma tabela para vocês dessas enzimas. Eu vou falar da pepsina. O que a pepsina faz, professora? Ela é uma enzima, quebra proteínas. E sabe onde ela é produzida? No estômago. Tá? E ela atua em pH ácido na presença de ácido clorídrico. Então, nós temos várias enzimas que são catalisadores biológicos, que são produzidos em alguns órgãos que estão dentro do nosso organismo. Olha que coisa linda, né, gente? Vamos cuidar dos nossos catalisadores com carinho. Não vamos fazer eles trabalharem muito não, menino. Deixa os bichinhos também descansar um pouco, essas enzimas. Tudo bem, gente? Então, eu encerro, né, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham, né, aprendido muita coisa, tanto no primeiro momento com a professora Yara, que trouxe bastante informações, e eu agora agregando um pouco mais, tá bom, meus queridos?